Agora vamos com a entrevista no Agora CNN. A Anvisa liberou a entrega de medicamentos nas plataformas digitais das empresas iFood, Rappi, Mercado Livre, Submarino e Americanas. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o Gustavo Swenson Caetano, sócio da área de Life Sciences e Saúde do Matos Filho, já aqui com a gente. Tudo bom? Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Carol. Obrigado pelo convite. Vamos lá, Gustavo, para a gente entender, né, a partir dessa decisão da Anvisa, o que acontece a partir de agora. Ainda falta alguma etapa para a liberação dessas entregas pelas plataformas? O que a gente já sabe, inclusive com relação à fundamentação para a agência promover essa liberação, hein? Legal, Carol, obrigado. Acho que só para dar um contexto, né, acho que é importante para os telespectadores. TP... Hoje, o ato de dispensação de medicamentos, ele é um ato privativo das farmácias e drogarias. O que é a dispensação de medicamentos? É o fornecimento, né, a comercialização de produtos direto para o consumidor. Então, hoje, somente farmácias e drogarias, ou seja, empresas habilitadas e licenciadas como farmácias e drogarias, podem fazer a dispensação de medicamentos. A Anvisa regulamenta essa atividade desde 2009 por meio de uma norma que trata de todas as boas práticas de farmácias e drogarias e trata também da parte da dispensação remota, né? A gente está falando aqui da dispensação remota, que é o consumidor não indo até a loja física. E a gente sabe que depois da pandemia, durante a pandemia, isso foi muito potencializado, né? A gente teve novas plataformas, tecnologias e que foram inseridas na sociedade. Isso mudou um pouco esse panorama, né, da comercialização de medicamentos, mas a regulação não acompanhou esse movimento. E o que a gente enxergou naquele momento e que acontecia até a publicação da nova lei dos supermercados é que a Anvisa costumava autuar essas empresas de entrega ou esses marketplaces, que seriam basicamente intermediadores entre a farmácia, o consumidor e o entregador, por alguns requisitos que estavam previstos na norma, que na nossa visão eles já estavam bastante ultrapassados, especialmente a questão de ter um site próprio, ou seja, ela fala de nome de domínio, que é uma coisa que já não se usa tanto, ou seja, os consumidores utilizam muito mais os aplicativos. E a norma não acompanhou esse movimento. Então, com a publicação da lei dos supermercados, que é a Lei 15.357, isso mudou um pouco o panorama legislativo, porque ela permite agora, de forma expressa, que as farmácias e drogarias contratem, né, operadores ou empresas de logística para fins de entrega. Ou seja, o Congresso já liberou esse tipo de atividade. E aí, qual foi o movimento da Anvisa? A Anvisa revogou algumas medidas que estavam impostas a esses marketplaces e aplicativos que a gente chama de last mile. Então, hoje, na prática, a maior segurança jurídica, né, dessas empresas para atuação nesse setor, mas isso não significa que empresas que não estejam habilitadas como farmácias e drogarias façam a dispensação de medicamentos. Então, o que a gente espera nesse momento é que a Anvisa olhe para o movimento de mercado, identifique as responsabilidades de cada um dos players, né, que estão nesse setor, as farmácias, os entregadores, os marketplaces, para que aí sim defina, numa atualização da RDC 44, quais são as efetivas responsabilidades de cada um deles. De responsabilidade, por exemplo, né, Gustavo, da análise da receita, enfim, são alguns pontos que a gente tem que observar, porque estamos falando aqui de medicamentos. Inclusive, trago aqui um ponto com relação à questão econômica entre as empresas aí envolvidas, né? Como é que fica essa decisão altera a competitividade entre aquelas grandes redes de farmácia e aquelas farmácias de pequeno e médio porte? Perfeito, Carol. Acho que você toca num ponto muito importante. Acho que aqui, e sendo muito transparente, acho que a Anvisa é uma agência muito séria e ela não vai em nenhum momento abrir mão de requisitos sanitários. E aqui não está se discutindo a questão de flexibilização de requisitos sanitários no processo de dispensação, né, de farmácias e drogarias, mas sim uma ampliação da possibilidade de outros players que não necessariamente são farmácias e drogarias que também atuem nesse setor. E aí quem se beneficia de forma muito direta são os próprios consumidores, porque você facilita o acesso, especialmente em áreas mais longínquas. Então você tem talvez comunidades ou locais em que o acesso a farmácias e drogarias ele é mais dificultado, e essa possibilidade da entrega, ela tende a ser muito positiva. Agora, muito importante, como você trouxe, é a questão dos requisitos sanitários. Acho que a Anvisa continua olhando para isso com atenção. Não existe a possibilidade de flexibilizar esses requisitos. Eu acho que nem é isso que está se discutindo. Sobre a questão da competição, de fato, hoje a gente vê que existe uma predominância muito maior das grandes redes, e as grandes redes já estão preparadas, já estão utilizando o processo de dispensação remota há muito tempo.
Eu acho que, na verdade, tem espaço para todo mundo nesse mercado, né? A chegada dos marketplaces e dos aplicativos de entrega, acho que eles foram benéficos para a sociedade de forma geral. Então, o que a gente espera da Anvisa é que, de fato, olhe para esse movimento e esteja aberta ao diálogo, né, a todas as empresas do setor, para que todos possam participar, sempre olhando como benefício o consumidor final e sem abrir mão dos requisitos sanitários. Gustavo, ainda temos aqui tempo para uma pergunta, é pouco tempo, mas eu consigo ainda fazer uma outra questão, que é publicidade em plataformas digitais, que é um tema super sensível, principalmente quando a gente fala de medicamentos, né? Quais são os limites legais para que os aplicativos façam promoções ou até mesmo sugiram produtos, sem violar regras de propaganda da Anvisa? Outro ponto super relevante, Carol, que você toca, acho que a gente está falando aqui de modernização de regulação, né? A norma que trata de propaganda de medicamentos na Anvisa, ela é de 2008. Então, novamente, a gente está falando de normas de 2008, 2009, em que a gente tinha um contexto muito diferente de realidade prática. As regras hoje, elas basicamente, quando você está falando de produtos sujeitos à prescrição, você não pode promover isso diretamente para o consumidor. Mas quando a gente está falando dos medicamentos isentos de prescrição, a promoção direta ela é possível desde que com alguns limites, né? Inclusive, essa norma e outras que se referem à propaganda de alimentos estão sob discussão nesse momento no Supremo Tribunal Federal, no STJ também, justamente nessa linha de identificar até onde vai a competência da Anvisa para poder regular a propaganda de medicamentos e de alimentos. Então, é esperado que, assim como a norma de farmácia e drogaria seja atualizada em algum momento, que a própria norma de propaganda de medicamentos também o seja, para que isso reflita de uma forma mais atual, né? Qual é a realidade prática desse mercado, que é normal. Acho que esse movimento, o mercado ele evolui, as tecnologias evoluem e a regulação ela vai acompanhando com alguma defasagem de tempo, mas a gente espera que a Anvisa olhe para isso com bastante atenção. Gustavo Suelson Caetano, ele é sócio da área de Life Sciences e Saúde do Matos Filho. Mais uma vez, Gustavo, muito obrigada por essa conversa e até uma próxima. Até a próxima, Carol. Obrigado.